Graça e paz, queridos, na bênção. Aqui é o pastor Tarcísio. Estou passando aqui para fazer o nosso primeiro vídeo, tá bom? Nosso primeiro vídeo de 90 vídeos que vamos estar postando aqui todos os dias do nosso desafio dos 90 dias. O que é o desafio dos 90 dias? Deixa eu pegar a minha Bíblia. Nós temos um desafio de ler toda a Bíblia, tá bom? Em 90 dias. Então hoje é o nosso primeiro dia, dia 18 de janeiro de 2022, tá bom? Uma terça-feira. Já fiz a minha devocional de manhã. Pastor, quanto tempo o senhor demorou para ler os 15 capítulos? Marquei, fiz questão de marcar, tá bom? Gastei cerca de 15 minutos para ler por volta aí de 8 capítulos. Depois eu voltei novamente, gastei mais uns 15 minutos para ler os outros 7. Então, ao todo demorei 30 e 35 minutos no máximo, tá bom? Para ler os 15 capítulos, né? Porque eu li de seriado, li de 2 vezes. Então, assim, queridos, dá para fazer. Eu achava que era bem complicado, mas dá para fazer. Eu quero ser rápido nas minhas palavras aqui. Como eu disse para você, esses vídeos que eu vou estar gravando não serão vídeos de estudo bíblicos, não é? Porque só com relação a Gênesis 1, Gênesis 2 até o 15 daria 40 minutos de estudo no mínimo para cada capítulo. Mas se você deseja, tá bom? Talvez que eu faça uma live explicando capítulo por capítulo, respondendo perguntas desses capítulos, é só você deixar, tá bom? Nos comentários aí embaixo, que a gente pode pensar em fazer uma live, a gente pode pensar em fazer algo mais profundo, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 1 e Gênesis 2 vai falar diretamente sobre a criação, não é? Então assim, Deus fala sobre a forma sistemática que Ele criou todas as coisas, do capítulo 1 até o capítulo 2, não é? O texto vai dizer que criou, pois, Deus os céus e a terra. Então, como disse você, não vou me apegar aos estudos bíblicos, o que seria esses céus, não é? Não vou me apegar, mas se você deseja isso, eu quero também deixar aberto para que você possa fazer perguntas, tá bom? Deixar nos comentários aqui embaixo as perguntas, e eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas, tá joia? E podemos pensar em uma live também para a gente interagir melhor, tá bom? E o que me chama a atenção no capítulo 1 e capítulo 2 é que, principalmente no capítulo 1, é que Deus cria todas as coisas do nada. Ele usa um verbo, tá bom? Em hebraico chamado bará, que quer dizer formar ou criar do nada. Deus cria todas as coisas do nada. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz. E é aqui que me chama a atenção. E disse Deus. A palavra dizer que no início Deus falou. E Deus continua falando. Deus continua ecoando a sua voz por toda a eternidade. Então Deus não é um Deus mudo, Deus é um Deus que fala com o seu povo. Capítulo 2 especificamente, não é? Deus vai falar sobre a formação do homem. Deus não cria o homem do nada, Deus cria o homem do barro, né? Do pó da terra, o barro, e ele sopra em suas narinas e ele se torna ser vivente, criado à imagem, à semelhança de Deus, para dominar sobre todas as coisas. Então você não foi feito para ser dominado por nada, você foi formado por Deus para dominar sobre todas as coisas. Capítulo 3 fala sobre a graça de Deus, né? O capítulo 3 fala sobre a entrada do pecado, como o pecado arrebentou com todas as coisas. Mas fala sobre a graça de Deus, uma graça poderosa do Senhor, não é? Mesmo o homem pecando, Deus coloca ele no jardim, no Éden, não é jardim do Éden. Deus planta um jardim numa terra chamada Éden. No Éden, Deus planta um jardim, coloca o homem lá, não é, para cultivar, para se alimentar, e dá uma ordem ao homem para que o homem não pudesse comer da árvore, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história, a serpente, não é, engana Eva ali, dominada por Satanás, e Eva, ela é enganada e ela também leva esse engano para dentro da sua casa, e Adão também usufrui do mesmo engano. Mas o que me chama a atenção é que no verso 8, mesmo Deus sabendo do pecado do homem, Deus ainda vem atrás do homem
para que pudesse fazer uma reconciliação, e assim faz, tá bom? O texto diz que ele pega vestes de animais e veste o homem, porque o homem tentou fazer suas próprias vestes. Então não adianta o homem tentar fazer suas próprias vestes, tá bom? O que vai cobrir o nosso pecado são as vestes de Deus. Isso faz alusão, não é, a Cristo, a morte de Jesus, ao Cordeiro de Deus. Então toda ação humana para tentar cobrir os seus pecados não vai surtir efeito nenhum, porque a misericórdia e a graça vêm de Deus. Capítulo 5 vai falando sobre algumas genealogias de Adão, tá bom? Capítulo 4, antes, vai falar sobre o primeiro homicídio, tá bom? De Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva, tá joia? A Bíblia diz que Caim se levanta porque Deus não aceita a oferta dele, não se atentou à oferta dele como se atentou à oferta de Abel. Eu falo que nós somos a geração de Abel, a geração que nesse ano de 2022 vai ofertar o melhor para o Senhor, vai dedicar o melhor para o Senhor. Você será essa geração, tá bom? Esse ano você vai ler Bíblia como nunca leu Bíblia, você vai ter ações de graça como nunca teve, você vai louvar como nunca louvou, você vai ser ativo na sua igreja como você nunca foi, porque nós somos a geração de Abel. E o capítulo 5 fala sobre genealogias, tá bom? Capítulo 6 ao capítulo 9 fala sobre Noé, tá joia? Vai falar sobre a forma degradante com que a humanidade estabelece. Deus agora rejeita toda a humanidade, não é? E decide destruir a humanidade com o dilúvio, com a chuva. Deus manda então Noé construir, não é, toda aquela arca, toda aquela história. Isso é o capítulo 6, né? Capítulo 6 falar sobre isso. E o que me chama a atenção é que o verso 6, verso 8 diz que Noé, porém, o Senhor encontrou benevolência nele, ou seja, mesmo em minha perdição, Deus encontrou alguém que pudesse fazer a diferença, que você seja essa pessoa na sua vida, na sua casa, tá bom? Na sua família. O verso 22 também me chama a atenção, tá bom? No capítulo 6, que diz que Noé fez exatamente tudo como o Senhor tinha ordenado, tá bom? Então, Noé não fez da forma dele, Noé fez da forma de Deus. Então, servir a Deus não é do seu jeito, servir a Deus da forma que Deus deseja. Joia? O verso 13 vai dizer que Deus faz uma aliança com Noé, não é? Dizendo que ele daria fim a todos os seres humanos, porque esse encheu de violência e por causa deles eu vou destruí-los, tá bom? É algo sim, bem profundo. O 9, capítulo 9, eu estou correndo aqui, queridos, pelo fato da gente não ter tanto tempo, e o vídeo já foi para 8 minutos, então eu quero chegar a 10, tá bom? Capítulo 9, verso 13, fala sim sobre essa aliança, não é? Vai dizer que Deus coloca um arco nas nuvens, não é? Isso nós conhecemos como o arco-íris. O arco-íris é a aliança de Deus, tá bom? Com o homem. Então, assim, o arco-íris não é o símbolo do LGBT, tá bom? O arco-íris é uma aliança que Deus faz, um sinal da aliança, que Deus não iria destruir mais a humanidade com chuva, com enchentes ou algo semelhante. Estamos passando por algumas enchentes, mas isso vai passar, não é? Então, assim, esse símbolo que é o arco-íris é o símbolo da graça, é o símbolo da bondade e o símbolo da misericórdia de Deus. Capítulo 10 fala sobre genealogia. Capítulo 11 fala sobre Babel, tá bom? O início do capítulo 11 fala sobre Babel. Então, trata a ideia de que o homem tenta ser igual a Deus, e Deus desce para ver aquela construção daquela torre, e Deus confunde todo mundo. Pastor, por quê? Porque o homem nunca terá o mesmo poder de Deus. Todas as vezes que o homem tentou ser igual a Deus, os planos foram frustrados. Então nós somos dependentes de Deus, o Senhor é o nosso Pai, e vai continuar dessa forma, tá bom? O capítulo 11, verso 29, vai falar sobre um personagem que faz toda a diferença agora no livro do Gênesis, tá bom? Há uma história antes dele e uma história pós ele, tá bom? O nome dele é Abrão. Lá na frente Deus vai mudar para Abraão. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos, gerou outros filhos e filhas.
aos 70 anos, Terá, né, que é o pai de Abraão, teve Terá, teve Abrão, Naor, e Arã, tá bom? E Arã foi quem gerou o sobrinho Ló. Arã morre em Ur dos Caldeus, mas os outros irmãos, não é? Abrão e Naor, sai de Ur dos Caldeus para ir para Arã, que recebe o mesmo nome do filho, tá bom? De Terá. E lá há um chamado, tá bom? Lá há um chamado a esse homem que mudou a história do Gênesis, porque daqui para frente vai contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, tá bom? Então assim, Deus chama Abraão lá no capítulo 12, tá bom? Sai da sua terra, da sua parentela, você sabe, diz bendito seria a sua família e tal, você conhece essa história, e leva Abraão agora para Canaã, que era a terra que Deus tinha para ele. Então você precisa compreender uma coisa: Abraão não sabia para onde ele estava indo, Deus não tinha revelado, ele tinha 75 anos, a esposa 65, chamada Sara, estéril, leva também o sobrinho dele, Ló, tá bom? Filho de Arã. Mas o texto vai dizer então que ele não sabia para onde estava indo, mas ele sabia com quem estava indo. Foi Deus que o chamou, tá bom? Deus que o chamou. Capítulo 13 vai falar sobre a separação do sobrinho Ló e de Abraão. Os pastores deles entram em guerra, em contenda, e eles acabam separando. Tem algumas coisas no capítulo 13 que me chamam a atenção, que é o verso 3. Vai dizer: partiu de Negueb em direção a Betel, indo de um lugar para o outro até chegou a um lugar entre Betel e Ai. Ou seja, eu falo sobre decisões aqui. Abraão chega em um lugar onde havia uma bifurcação que estaria dividindo Betel e Ai. Betel quer dizer casa de Deus e Ai lugar de destruição. E a Bíblia diz que Abraão escolheu ir para Betel. Então, servir a Deus é uma escolha, porque todos os dias você terá a oportunidade de não servir a Deus, tá bom? Quero falar também sobre o capítulo 13, também aqui, o verso 13, vai falar assim, o verso 13 vai dizer que... Verso 13 vai dizer que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Ló, quando separa de Abraão, ele olha para as campinas do Jordão. Eu quero dizer para você uma coisa: as campinas pareciam ser o melhor lugar para estar. Ele diz que comparava-se até com o Egito, com o Nilo, né? Mas até a Bíblia diz que esses homens daquela terra de Sodoma eram homens que não temiam a Deus e que pecavam de forma violenta contra o Senhor. E a Bíblia diz que os olhos de Ló o enganam. Então os nossos olhos também têm poder de nos enganar. É melhor você estar no deserto com Deus do que você estar nas campinas do Jordão, tá bom? Sem a presença do Senhor. No capítulo 14, vem a luta dos 4 reis contra os 5, porque o texto vai dizer sobre Kedorlaomer, tá bom? Que era o rei de Etam, de Elão. Eles entram em guerra contra os reis de Sodoma, Gomorra e mais 3 reis lá, ganham, vencem a guerra, levam Ló, que estava morando lá também como escravo. Abraão descobre isso. O texto vai dizer então que Abraão agora ele se levanta e agora ele reúne ali 318 homens, no verso 14, e guerreia contra os 4 reis que vencem os 5 e vence. O que você entende com isso, pastor? Primeira coisa, há momentos da vida que você vai ver que você vai ter que guerrear, você vai ter que lutar. Abraão não era um homem de guerra, mas teve que lutar. Há momentos da vida que você vai ter que lutar pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, desembanhar a espada e realmente lutar, tá bom? Aparece agora no capítulo 14 ainda um homem, rei de Salém, chamado Melquisedeque, tá bom? Não fala sobre a origem dele. Alguns vão dizer que é uma alusão sim ao próprio Cristo. E a Bíblia vai dizer que Abraão então dá dízimo a esse homem pós vencer a guerra. Então nós vemos o dízimo sendo estabelecido antes mesmo da lei de Moisés, não é? Então, ou seja, dízimo não é obrigação, dízimo é gratidão. Então assim, uma pessoa avarenta, ela nunca vai entender o que é dízimo, o que é oferta, porque a única forma de você quebrar a sua avareza é ser um dizimista e ofertante. Vem o verso 22 e 23,
aonde o rei de Sodoma oferece as riquezas de Sodoma para Abraão e Abraão rejeita, dizendo que a promessa dele vem de Deus. Então aqui aprendo entre proposta e propósito. Sempre o inimigo vai te oferecer uma proposta para que você abandone o propósito que Deus tem na sua vida. Vem o verso 15, tá bom? Vamos para 15 minutos de vídeo. O verso 15, Deus renova a aliança com Abraão. Aqui Deus separa exclusivamente um povo para ele. Antigamente Deus tratava todos os povos da mesma forma, os pagãos, aqueles que desobedeciam a ele, agora não. Deus esquece aquele povo, num bom sentido, tá bom, da palavra. Deus esquece aquele povo pagão, aquele povo que não quer servi-lo, e Deus agora começa a criar, a gerar, através de Abraão, um povo que seja o povo exclusivo dele, tá bom? E o texto vai dizer que Deus pega Abraão não tinha tido filho ainda, 15 anos se passam, Abraão não tinha tido filho ainda, Deus pega Abraão agora, leva Abraão para fora da tenda, e Deus fala com Abraão agora, conte as estrelas, você conhece a história, e a Bíblia diz então que Abraão creu, e isso imputou como fé. Então, nós temos que entender que é aqui que mora o nosso sucesso, a fé, não é? Pois a ideia que nós entendemos como palavra, entendemos como Bíblia, entendemos como cristianismo é fé. Então a fé é a base da nossa história, tá bom? Então tá aqui o resumo, tá bom? Do capítulo 1 até o capítulo 15, fizemos com muito carinho, meio correndo, meio veloz, não dá para tirar todas as dúvidas, mas você pode deixar suas dúvidas aqui embaixo, tá bom? Nos comentários aqui do vídeo, você pode deixar, que eu vou estar respondendo todas as dúvidas. Se você faz parte do grupo do WhatsApp, você pode mandar no meu PV as suas dúvidas, tá bom? Se você interessa em a gente fazer uma live explicando mais profundo cada capítulo, extraindo de cada capítulo algumas perguntas-chave, é só você deixar também aí, pastor, faz uma live, a gente vai marcar uma live, a gente vai fazer, tá bom? Então assim, então se prepara, querido. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai desejar ler a palavra, tá joia? E se você tem, tá bom, alguma dúvida, nós estamos aqui para tentar te ajudar. Amanhã estaremos lendo novamente, tá bom? Estaremos caminhando debaixo desse propósito. Então será assim, lindo, lindo. Pastor, eu quero o cronograma da leitura dos 90 dias. É só você me mandar uma mensagem, pode ser também comentar aqui, que eu vou te mandar o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é um grupo fechado, tá bom? É onde só eu comento algumas coisas do desafio, tá bom? Então não vai encher o seu celular. E aí eu te envio, tá bom? Através do grupo, eu vou te enviar o cronograma. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus. Shalom.